Muito bem, hein, Hernan? Falando desse Palmeiras agora, mudando a chave aqui do de primeira, voltando para a seriedade, para a gente falar desse time, foi uma vitória grande. Ontem mesmo a gente falava, né, como que o Palmeiras teria que driblar não só o adversário, mas especialmente a altitude. E isso se fez presente no jogo, especialmente no segundo tempo, em que os jogadores tiveram ali muitas dificuldades, mas conseguiu essa vitória. E já são 7 vitórias seguidas, 100% na Libertadores. Flaco Lopes, vamos falar já já, mas foi um grande triunfo do time do Abel Ferreira. Não, um jogaço e um jogo do ponto de vista de emoção e de viradas e de empate, tentativa de virada ali do Bolívar, foi muito bom. O Bolívar, eu falei aqui ontem e repito aqui com muita tranquilidade, é um leão de altitude. O time é muito inferior ao Palmeiras, o Palmeiras tinha muito mais casca para vencer, mesmo com os desfalques. A altitude era um problema, seria um problema. Só que o Palmeiras abre um placar e faz o 2-0, mas depois ele cede o empate. E aí o Maurício entrou muito bem, né? O Maurício está voltando a ter atuações e sendo decisivo. O Palmeiras fez o gol e o 3-2 e garantiu a vitória. E aí depois o time do Bolívar não conseguiu sufocar, né? Foi um time que tentou ali e tal, mas o Palmeiras estava muito seguro. E assim, me arrisco a dizer com muita tranquilidade vendo o jogo que o Palmeiras só tomou o empate por causa da altitude, porque os jogadores sentiram demais. Então, esses times, por mais que sejam fracos, né, ali taticamente, e são times limitados, a altitude faz a diferença a favor deles. A gente viu como os jogadores sentiram no segundo tempo, né? O Estevão passou mal, foi bem difícil ali. Vamos conversar então com o Latifi, acho que agora está tudo ok com o áudio dele. Boa tarde, meu amigo, tudo bem? Como é que você viu essa vitória do Palmeiras de ontem, né? Um Palmeiras que foi muito inteligente, muito estratégico. O Abel soube muito bem montar essa equipe para lidar com o Bolívar, especialmente com a altitude. E viu aí no Flaco Lopes, né, um cara aparecer, ser o craque do jogo mesmo, fazer toda a diferença. O melhor jogo que ele já fez com a camisa do Palmeiras. Agora sim, Lu, Hernan, o pessoal que está acompanhando a gente. Pois é, ontem o Palmeiras fez um grande jogo, né? O primeiro tempo muito bom. E aproveitando essa questão da estratégia que você citou, Lu, o Maurício ontem após o jogo dedicou a vitória à comissão técnica do Abel Ferreira, porque o Palmeiras entrou ontem com uma linha de 5 na defesa, com a estratégia de se defender bem, conseguir explorar os erros do Bolívar, e foi exatamente o que aconteceu. O Flaco Lopes abre o placar depois de uma falha bizarra da defesa e depois, no final do primeiro tempo, consegue o 2-0. Também o Flaco Lopes aproveitando uma nova bobeada da zaga do Bolívar. Então o Palmeiras fez um ótimo primeiro tempo e no segundo não conseguiu segurar o jogo aéreo, né, do Bolívar, que era a única jogada do time boliviano. O Fábio Gomes, o atacante do Bolívar, levou a vantagem, tanto é que no segundo tempo o Abel coloca o Benedetti, né, que tem 1,97 m, para tentar parar o ataque do time boliviano, e o Palmeiras conseguiu logo depois de sofrer o gol de empate, o terceiro gol com o Maurício, de novo com participação do Flaco Lopes. Essa atuação do Flaco Lopes deu muito o que falar. O torcedor palmeirense comparou o jogador com vários craques do futebol internacional, com Lewandowski, com Ronaldo, né? O fenômeno. O Richard Rios brincou com essa situação depois do jogo de ontem. O Palmeiras publicou muitas fotos do Flaco nas redes sociais e o Richard Rios comentou: por que vocês estão publicando foto do Ronaldo Fenômeno? E muita gente entrou na onda. E uma atuação muito marcante do Flaco, né? Um jogador que começou o início do ano muito contestado, foi cortado de jogos depois de se apresentar abaixo da forma física, levou críticas públicas do Abel Ferreira, mas agora reencontrou a fase artilheira, ele que fechou ano passado com 22 gols, artilheiro do Palmeiras no ano. Então existe essa pressão, se assim a gente pode dizer, em cima do Vitor Roque, e a entrevista do Flaco após o jogo para o pessoal da Paramount Plus é muito boa. O Flaco diz: as estatísticas não mentem, ele é o artilheiro do Palmeiras no ano, o jogador que mais participou de gols do Palmeiras no ano, e ele também diz: ninguém quer sair do time. Então ele está vivendo essa fase e não quer deixar o time do Palmeiras, né? Ele fez gol contra o Fortaleza e ontem foi importante mais uma vez.
Super importante. Vamos ver de novo a foto que o Palmeiras postou do Flaco Lopes e que o Richard Rios, que nem estava na partida porque está se recuperando de lesão, então nem viajou, mas fez questão ali de dar uma baita moral pro companheiro, hein? Cadê? Volta aí pra gente ver a arte. E aí o Flaco tá na foto aí do que o Palmeiras postou e o Richard Rios chega e fala: por que estão postando foto do Ronaldo Fenômeno? Aliás, eu vi outras comparações também, Lewandowski, Evair, falaram de tudo um pouco sobre essa atuação do Flaco. E é interessante, né, Latifi, porque é um jogador que passou por tantos momentos difíceis antes mesmo, mas falando mais especificamente no início dessa temporada, em que o Abel, ele inclusive fala publicamente numa coletiva que ele não estava no seu ápice físico, que ele precisava evoluir, então ele deu uma bronca, um puxão de orelha público mesmo, talvez justamente de forma proposital, porque sabia que precisava dar essa pressionada para o jogador se recuperar e deu certo. Tanto é que agora ele está aparecendo e fazendo a diferença, ainda mais nessa disputa com o Vitor Roque, né? Acho que quando chega um jogador, ainda mais dessa grandeza, desse nível, com esse investimento, o Flaco fala: pô, eu preciso me garantir aqui, eu preciso fazer o meu, eu vou ainda com mais gás, porque eu não quero entregar de bandeja aqui a minha posição também não. Exatamente. O Vitor Roque, ele concluiu 10 jogos pelo Palmeiras e ainda não balançou as redes. Internamente no Palmeiras, eles não veem dessa forma, que o Vitor Roque está pressionado, que ele precisa dar uma resposta, ou nada comparado a isso, mas é óbvio que quando você tem dois jogadores da mesma posição, em níveis de atuação diferentes, isso acaba criando essas comparações. E falando sobre o Vitor Roque, o Palmeiras treinou, se reapresentou hoje, e o Vitor Roque não participou do treino com o grupo. Ele se queixou de dores no tornozelo esquerdo depois da derrota contra o Fortaleza, depois da vitória contra o Fortaleza, e ele pode ser ainda baixa no final de semana contra o Bahia, e dando espaço ainda mais para o Flaco, né, que ele participou dos 3 gols do Palmeiras, né? Ele dá a pré-assistência do segundo, faz o primeiro, e ainda no terceiro ele dá o gol pro Facundo, só que o Facundo se atrapalha com a bola e ela sobra pro Maurício para fazer o gol da vitória. E no primeiro, né, que ele faz, é um erro ali na saída de bola, ele dribla o goleiro e marca, ele mostra mesmo esse oportunismo de centroavante e ainda tem papel fundamental nos outros dois, é a atuação de gala. Vamos dar uma olhada na comparação entre Flaco Lopes e Vitor Roque nesta temporada até agora, desde a chegada do Vitor Roque. O Flaco Lopes tem 19 jogos nesta temporada e o Vitor Roque 10. 11 para o Flaco como titular, o Vitor Roque 8. Durante a temporada, o Flaco Lopes entrou durante a partida 8 vezes contra 2. 1.037 minutos contra 670. E o Flaco tem até agora 7 gols e 3 assistências. E o Vitor Roque ainda tenta deixar sua marca e ainda não marcou com a camisa do Palmeiras. Hernan, você acha que está na hora já desse embate? Porque a gente falou tanto aqui, né, do investimento feito no Vitor Roque, do quanto ele precisaria, assim, de tempo, de paciência para se adaptar ao futebol brasileiro, porque não é simples, vindo de um tempo fora aí na Europa. E o Flaco ali brigando pelo dele, depois de passar por muitas críticas, inclusive do próprio técnico dele, agora aí tentando seu espaço e cavar seu lugar no time. Dá para travar essa disputa já? Não vai ter disputa. O Vitor Roque é o titular e o Flaco Lopes, naturalmente, o reserva. O que eu ouvi de uma pessoa do Palmeiras foi: a chegada do Vitor Roque vai reacender o Flaco Lopes. E está acontecendo. Opa! E está acontecendo. Dito e feito. Então, o efeito da contratação do Vitor Roque, que chega para ser o camisa 9, até pelas características que o Vitor Roque tem, é muito pedido que o Abel queria, né? O centroavante dos sonhos, desde que o Abel chegou, é um perfil como o do Vitor Roque, né? É o jogador que vai para o lado, é um jogador que sai da área, que briga, que abre espaço, faz gols. Mas até agora não marcou o primeiro gol, mas aí é uma questão de, sabe aquela coisa de sair a zica, né? O Vitor Roque, depois que fizer o primeiro gol, a porteira vai abrir, vocês vão ver. É o sentimento meu, e eu já vi vários atacantes acontecer com vários atacantes assim, no mesmo Palmeiras com o Rony, por exemplo. E a questão do Flaco Lopes, é difícil a gente imaginar: o Flaco está brigando pela titularidade e o Vitor Roque vai ser banco dele. Não, está tudo muito definido. E o que o Palmeiras queria está acontecendo. É um Flaco indignado, querendo espaço. Mordido E mostrando resultado, que é bom para o time. É isso.
Quem mais apresentar futebol é melhor para o Abel, né? Quanto mais gente estiver jogando, melhor para o Abel. E você sabe que o Flaco Lopes recebeu uma proposta do River Plate nessa janela. Mais de uma vez o River Plate fez contato com o Palmeiras, fez contato com o staff do Flaco Lopes e o Palmeiras falou, não vendo. Ah, mas é um jogador que está em baixa e tal. Não vendo. Então, assim, o Palmeiras aposta muito no Flaco Lopes. Mas a gente sabe, por outro lado, Hernan, que o campo fala, né? E se o Flaco Lopes ficar decidindo todo o jogo, como é que tira ele do time? Ontem, um gol e duas participações. Eu acho que tem muito de uma linha de estratégia de jogo. Por exemplo, o Vitor Roque, ele cumpre funções também, né? No ataque. E aí, sei lá, não está fazendo gols e tal, substitui o Flaco Lopes entra e faz gol, ótimo. Vai ser o... Pode ajudar o Abel nesse calendário maluco também, no revezamento, claro. né? Um jogo tem mais essa característica, o adversário tem outra característica. Imagina, você veio da altitude agora. Aí você vai pegar o Bahia, que não é fácil, tem elenco grande e tal, e vai vir com um time descansado depois da Libertadores de ontem, aliás, líder, né, o Bahia. E aí depois você vai de novo viajar longo para o Ceará para jogar contra o Ceará, lá no Castelão, que é um gramado difícil de jogar. Então, assim, aí depois precisa... você vai para Brasília pegar o Vasco e depois ainda vai para o Paraguai enfrentar o Cerro Porteño. Tem 3 viagens aí seguidas. É um rolê, é uma tour do Palmeiras aí pelo Brasil e pela América do Sul. Então, assim, é um Palmeiras que precisa desse elenco mais... E não era o que a torcida pedia, né? Elenco? Então tá aí, ó. Agora esse problema pro Abel. Você não tinha nenhum, agora tem 2 para ele resolver e para ele manipular esse time no melhor sentido para o desempenho do Palmeiras aí acontecer.